O Jornal Breve desta terça, dia 15, vai ser uma opinião e a análise de André Martins sobre a economia real para 2017, economia global com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Antes, vamos para a previsão do tempo para Itapeva amanhã. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26, mínima de 16. Atendendo a pedidos, vamos falar hoje sobre a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e as consequências que isso trará para a economia mundial. Trump traz perspectivas negativas ao comércio, avaliam especialistas. O presidente eleito dos Estados Unidos tem defendido maior protecionismo. A consequência pode ser a queda maior do comércio global, impactando o Brasil. A ascensão de Donald Trump ao comando dos Estados Unidos em janeiro de 2017, com uma visão mais protecionista do comércio exterior e um possível embate econômico com a China, pode gerar uma desaceleração do comércio internacional e afetar por tabela o Brasil. A conclusão é de especialistas ouvidos pelo G1. O magnata norte-americano venceu a democrata Hillary Clinton na última terça-feira, dia 8, em uma disputadíssima e agressiva campanha de quase 2 anos, marcada por ofensas e ataques pessoais. A vitória do republicano contrariou a maioria das projeções eleitorais, que previam uma vitória da ex-secretária de Estado, vista pelo mercado como uma alternativa mais segura e menos intempestiva. Nos dias que se seguiram ao desfecho surpreendente da eleição dos Estados Unidos, houve intensa volatilidade nos mercados mundiais. As principais bolsas de valores do planeta oscilaram como uma montanha-russa diante da escolha dos eleitores norte-americanos. O dólar também disparou nos últimos dias no Brasil, registrando inclusive maior alta diária em 8 anos. Economista do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Rafael Caginin, avalia que o avanço planetário da direita, marcado pela eleição de Trump e pela vitória de outros partidos conservadores na Europa, tende a gerar efeitos negativos para a globalização e, por consequência, para as vendas externas brasileiras. A perspectiva não é favorável. O comércio internacional cresce muito pouco, um nível historicamente baixo, metade do que crescia antes da crise. Deve crescer abaixo do PIB mundial, o que não é muito favorável. E a eleição do Trump, assim como o ganho de poder de governos de direita, um pouco mais protecionistas, não trazem bons ventos a essa frente, diagnosticou o economista. Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, o triunfo de Trump na corrida pela Casa Branca não é positivo para o comércio exterior, mas não se pode dizer que é totalmente negativo, como sinaliza inicialmente. Vamos ser afetados indiretamente. A expectativa de que Trump pode fazer gerar incerteza, contração no mercado, ponderou Castro. Vendas do Brasil para os Estados Unidos. Os economistas ouvidos pelo G1 também avaliaram que as compras que os Estados Unidos fazem no Brasil podem não ser diretamente afetadas, até mesmo porque representam muito pouco, menos de 2% das importações totais da economia norte-americana. Primeiro, o Brasil tem com os Estados Unidos um déficit comercial e não um superávit, de cerca de 2 bilhões de dólares, registrados em 2015. Grande parte do comércio entre os países é feito por multinacionais americanas, que operam no Brasil. Não se pode dizer que o Brasil está tirando emprego americano. E há enormes investimentos do Brasil nos Estados Unidos, como a Embraer, que usa componentes americanos, destacou Tomás Zanotto. Fazendo coro ao dirigente da Fiesp, o presidente da AEB, observa que o comércio brasileiro com os Estados Unidos não é tão expressivo. Importamos 26 bilhões de dólares, uma participação de 13,8%. O que eles importam do Brasil, 24 bilhões em 2015, representa apenas 1,6% das compras totais dos Estados Unidos. E eles têm superávit comercial com o Brasil desde 2009, observou. Estados Unidos versus China.
Se as vendas diretas do Brasil para os Estados Unidos tendem a não ser muito afetadas com a eleição de Donald Trump, como preveem os especialistas, as exportações brasileiras para a China podem sofrer um pouco mais por conta de um eventual embate da administração do republicano com o país asiático. Trump é mais direto do que Obama. Sabemos que ele elegeu a China como a grande culpada pela perda de empregos nos Estados Unidos e irá jogar pesado com o gigante asiático. Se ele de fato fizer isso, a China cresce menos. Crescendo menos, demanda menos commodities. E com commodities em queda, o real despenca junto. Para quem não sabe, commodities são os produtos, a maioria dos produtos agrícolas que o Brasil exporta. Soja, milho, carne, gêneros alimentícios. E é o que faz a economia do Brasil girar, que o Brasil não consegue exportar muita coisa além disso. E a China é um grande consumidor. Então isso que eles querem dizer com a queda de commodities. Com as commodities em queda, o real despenca junto. Claro, os Estados Unidos podem entrar demandando o que a China não pode comprar, mas não necessariamente esse novo mix será favorável ao Brasil, avaliou André Perfeito, da Gradual Investimentos. José Augusto de Castro, da AEB, concorda que a prioridade de Donald Trump é de fato a China. Na medida em que o déficit comercial dos Estados Unidos com o país asiático, a diferença em que os Estados Unidos importam e exportam para a China é de mais de 800 bilhões por ano. O que ele, Donald Trump, quer é reduzir as importações da China. Teoricamente, vai tentar produzir no mercado interno dos Estados Unidos e gerar mais empregos. Mas isso pega a gente indiretamente, pois o Brasil exporta muitas commodities para a China, como minério de ferro e alimentos. E não só pela diminuição da quantidade exportada, mas pela queda dos preços das commodities, aí seríamos atingidos, analisou Castro. Durante a campanha, Trump prometeu alívio fiscal para os cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Já no campo do comércio exterior, acordos internacionais poderão ser revistos. É importante analisar a política fiscal de Donald Trump, já que não é incomum para líderes americanos fazer promessas atraentes sobre impostos, na tentativa de colher benefícios eleitorais. Nos próximos 4 anos, os americanos vão ver até que ponto Trump será capaz de cumprir sua promessa de uma revisão drástica do sistema fiscal do país. Durante a campanha para presidente, o líder republicano prometeu implantar um enorme corte de impostos, o maior em décadas, caso ganhasse a corrida. O plano previa que cidadãos americanos paguem imposto de renda a taxas de 10%, 20% e 25%, dependendo do rendimento total. O plano foi apresentado como uma redução da carga fiscal tanto para cidadãos de baixa como de alta renda. Se Trump conseguir a aprovação do Congresso para sua reforma tributária, mais da metade dos cerca de 120 milhões de domicílios americanos não terá que pagar imposto de renda a partir de 2017. E não para por aí. As propostas de Trump incluem também a redução do imposto corporativo dos Estados Unidos, dos atuais 25% para 15%, e a abolição completa do imposto sobre herança. Considerando a revisão radical que essas medidas implicariam, não é de se admirar que muitos especialistas estejam preocupados com o imenso impacto que elas podem ter sobre as finanças públicas dos Estados Unidos, como consequência da perda significativa de receitas fiscais que deve ocorrer. Como que ficará a globalização nos termos americanos? Depois de tomar as rédeas da maior economia do mundo, em janeiro, o governo de Donald Trump possivelmente avaliará minuciosamente todos os tratados de comércio que os Estados Unidos assinaram no passado. Durante a campanha, Trump repetidamente criticou o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá e México, afirmando que o impacto tem tido efeito negativo sobre a economia e a força de trabalho americanas. Classificando o NAFTA como o pior acordo comercial na história, Trump prometeu negociar melhores condições com México e Canadá, e disse que retiraria os Estados Unidos do acordo caso eles não concordem.
Enquanto isso, o acordo transpacífico entre Estados Unidos e outros 11 países do Pacífico é improvável de ser ratificado sob a presidência de Trump. Da mesma forma, a parceria transatlântica de comércio e investimento, um enorme pacto de livre comércio e negociação entre os Estados Unidos e a União Europeia, deverá ser engavetado. Ao mesmo tempo, o acesso ao mercado dos Estados Unidos deverá se tornar mais difícil para países como China, Coreia do Sul e Japão, pois a elevação das taxas sobre a importação de produtos dessas potências asiáticas de exportação é algo que já está sendo cogitado. Só desta forma, segundo Trump, os Estados Unidos podem compensar vantagens competitivas injustas que países como a China desfrutam ao manipular suas taxas de câmbio. Impacto na Alemanha. A economia alemã também enfrenta tempos incertos após a vitória de Trump, devido à crescente dependência da Alemanha do mercado americano para manter seu próprio crescimento, após o enfraquecimento das economias dos seus vizinhos europeus, bem como uma desaceleração na China. Em 2015, pela primeira vez em mais de 60 anos, os Estados Unidos ultrapassaram a França, se tornando o mais importante mercado de exportação da Alemanha. E, embora o presidente Trump provavelmente não tenha qualquer objeção às relações econômicas profundas entre Estados Unidos e Alemanha, é provável que ele chame atenção para o nítido desequilíbrio comercial entre as duas nações. O fato de a Alemanha exportar quase o dobro de produtos e serviços para os Estados Unidos do que importa tem sido um ponto de discórdia entre os dois lados durante anos, sobre as duas administrações republicanas e democratas. Bom, esses são dois artigos que eu retirei do site G1 para que vocês pudessem situar um pouco no contexto do que está acontecendo no mundo hoje. Por que eu peguei esses dois artigos? Para que vocês, com uma coluna sobre economia, vamos falar um pouco sobre economia. Mas quando começou esse problema, todo esse medo em torno de Donald Trump? E o que está sendo dito nas entrelinhas dessas colunas aqui? Bom, vamos avaliar o seguinte. Houve muita comoção na mídia, ou seja, nos jornais, nas revistas, até mesmo na própria internet, sobre o que seria a eleição Trump na presidência. Mas eu digo a vocês, sempre desconfiem de um candidato que tem apoio dos repórteres e dos artistas. Pensem bem nisso. Se esse pessoal, repórter e artista, apoiam alguém, alguma coisa tem. Porque geralmente essas pessoas eles estão justamente ao contrário do que a população realmente quer e precisa. Avaliem isso aí. Alguma coisa deve se pensar sobre isso. Nós não temos muito o que falar sobre Trump, porque não acompanhamos muito a sua eleição e como que foi a sua campanha com relação a Hillary Clinton. Nós podemos avaliar o resultado das urnas e tentar entender o que isso pode nos dizer. Mas uma coisa eu lhes digo, além de pensar sobre isso, de um candidato que tem apoio de repórteres e apoio de artistas, se realmente vale a pena votar num cara desses, analisem o seguinte, essas eleições são eleições americanas. Os Estados Unidos são o país que inventou a eleição. Eleições lá acontecem há mais de 200 anos. E hoje uma campanha política, principalmente a campanha de presidente, se tornou um grande show. É um grande show aquilo lá. Leva 2 anos uma eleição. É muito cansativo. Então tudo que eles fazem é para gerar polêmica, é teatral. Muitas das eleições deles são teatrais. Se vocês procurarem na internet e verem como foi a campanha, o Trump participou até de luta livre. Muitas das coisas que o cara falou porque foi provocado. É interessante. Vocês procurem na internet e avaliem para ver o que foi isso. Os eleitores de lá votaram nele, não foram nós. Então o Brasil não deve ficar com tanto medo do que aconteceu, porque nós não estamos vivendo o que aquele país está passando. Não vemos o dia a dia deles. Nós já temos problemas demais para nos preocupar do que se preocupar com a vida do nosso vizinho. Então, algum motivo tem. A base disso
talvez podemos entender a base do que é isso. Não profundamente, mas um pouco. Estamos vendo hoje o mundo está mudando de rumo. E não por causa dos políticos. Não são os políticos que estão mudando o rumo hoje. É a própria população. Nós estamos vendo hoje no mundo a população se cansando dos governantes que governam esses países. E a política que vinha há mais de 20 anos era a política de esquerda. A maioria dos governantes do planeta são governantes de esquerda, inclusive no Brasil. Não se iludam achando que no Brasil tem partido de direita, porque não tem. São todos partidos de esquerda. Aqueles mais radicais, como o PT, PSOL, PCdoB, e os mais moderados, como PMDB, PSDB, mas é tudo de esquerda. Não se engane com isso. Com relação aos Estados Unidos, é muito parecido com o que aconteceu na Europa, com a saída da Inglaterra da União Europeia. Qual é a característica de um governo de esquerda? Como que esse pessoal age? Esse negócio de globalização, um acordo comercial e tudo mais, é tudo esse tipo de governo, desse tipo de pensamento. A característica deles é o seguinte, é se juntar todos em vários blocos, seja políticos ou econômicos, e você abrir suas fronteiras, abrir sua legislação para que o estrangeiro entre e faça o que quiser do seu país. E você deixa praticamente... Você atende mais os interesses do seu... Grosseiramente dizendo, você atende mais os interesses do seu vizinho, do outro país, do estrangeiro, do que a sua própria população. E a população se cansou, na verdade se cansou, não é nem está se cansando, se cansou, principalmente na Europa. E o primeiro reflexo disso foi a saída da Inglaterra. Porque a população, para que um país que faz parte do bloco econômico, possa atender os interesses daquele bloco, ele precisa abrir mão de sua soberania muitas vezes. Tem que abrir mão dos interesses de sua nação para que o bloco continue funcionando. E quem acaba sofrendo é a população. E isso acabou afetando os Estados Unidos nos últimos anos, certo? Não que o presidente Obama tenha sido um mau presidente. Foi um excelente presidente. Na minha opinião, foi o melhor presidente que aquele país já teve. Mas ele praticamente já veio de herança dele que os Estados Unidos se ativeram demais a esses acordos comerciais, como o NAFTA e tantos outros, e acabaram esquecendo da sua política interna um pouco. O que aconteceu? Desde a época do presidente George Bush, filho, ele prestou demais atenção à China. Ele deixou o comércio chinês crescer demais. Naquela ânsia de querer fazer uma relação comercial forte com a China, ele abriu mão de muitos direitos dos Estados Unidos com relação à sua soberania de suas indústrias, facilitou que muitos produtos chineses entrassem naquele país. E ele permitiu que muitas das empresas americanas fossem se instalar na China. Ou seja, muitas indústrias americanas fecharam e foram para a China. Fecharam nos Estados Unidos e abriram na China. E lá trabalham com mão de obra escrava. Mão de obra escrava, realmente. O trabalhador chinês trabalha uma carga horária absurda, riscos de vida muito grande, sem receber quase nada, e isso é aprisionado realmente, não pode sair daquelas máquinas. E é assim que as empresas americanas produzem em larga escala e num preço muito barato. E consegue assim vender pelo mercado. Para as multinacionais americanas, enriqueceram, mas o próprio país, Estados Unidos, perdeu com isso. E sem falar nos produtos importados chineses, na sua maioria grandes produtos pirateados, que estão aí pelo mundo todo, pirateando marcas famosas, e isso gera muito desemprego em grande parte, principalmente aqui no Brasil, que é pior ainda que os Estados Unidos. Aqui o produto chinês entra por contrabando, ou sem contrabando mesmo, entra aqui, pirata, e muito está afetando a nossa indústria. A China faz mais dano para o Brasil que o Donald Trump, com esses produtos pirateados que vem por aí. Gera muito desemprego aqui no Brasil. Muitas fábricas, muitas indústrias faliram no Brasil por causa da pirataria chinesa. Certo? Então o Trump, quando ele veio nesse país, nos Estados Unidos, ele é um político de direita, muito mais de direita que Hillary Clinton.
Assim como no Brasil não existe partido de direita, nos Estados Unidos não existe partido de esquerda. Existe partido de direita também. Os republicanos que são de extrema direita e os democratas que são mais moderados um pouco. Então o Trump, pelo que estamos vendo aqui, ele vai rever todos esses contratos, o que está sendo lesivo para os Estados Unidos. E, ou seja, a China vai diminuindo muito esse contrabando de produtos chineses lá para os Estados Unidos. E essa moleza que está tendo com essas empresas que se instalaram na China, com certeza elas vão ter que rever seus conceitos com esse presidente. Então, na verdade, ele está arrumando a casa. É o que todo presidente deveria fazer. Às vezes parece que são medidas impopulares, mas a longo prazo é o que precisa para que um país funcione corretamente. A mesma coisa do Brasil. O país estava largado, todo mundo faz o que quer. Estava liberado para todo mundo sendo patrocinado pelo governo, todo mundo fazendo o que quer. Não é bem assim. Casa onde não tem pai, onde ninguém manda, essa casa padece. É isso que está acontecendo. E o mundo está caminhando para isso. O Brasil demora um pouco ainda, porque o brasileiro para acordar leva 40, 50 anos. Mas na Europa essas transformações já estão ocorrendo. E agora afetou os Estados Unidos. Os partidos de direita estão começando a assumir o poder. Não porque estão dando um golpe de Estado, porque estão matando alguém, não. Estão atingindo o poder através de eleições, porque a população está decidindo. E quando aparece isso na mídia, dizendo, nossa, a Inglaterra saiu da União Europeia e o mundo vai acabar, Donald Trump é mau, Donald Trump é ruim, isso que está fazendo a imprensa, os artistas. E todos nós sabemos que imprensa e artistas é tudo gente de esquerda. Como eles não conseguem vencer no campo das ideias, do bom debate, da discussão, eles vão para o sensacionalismo, para a violência e para a discórdia e para o medo. Isso que aconteceu. Todas aquelas bravatas que Donald Trump fez nas suas campanhas, falou um monte de coisa, na verdade aquilo é um show teatral para conseguir votos. A campanha americana é diferente da nossa. A campanha americana é um teatro. Realmente, se vocês olharem, verem vídeos antigos, pesquisarem na internet, todas as campanhas deles são teatrais. Ele foi um ator de teatro, o Donald Trump. Muitas das coisas radicais que ele falou vai ser difícil ele conseguir implementar, porque aquele país existem muitas leis e as instituições dele são muito fortes. É difícil ele fazer aquela política de perseguição racial, ou mesmo essa redução drástica de impostos. Não é bem assim que ele está falando. Ele falou, na verdade, que o público americano queria ver. Foi acusado de machista, foi acusado de racista, mas o Donald Trump foi eleito, os votos que deram vitória para ele, a base eleitoral dele, a maioria foi de homens brancos, que dizer, que fez moral. Mas o voto decisivo dele foi o voto das mulheres. As mulheres americanas votaram mais no Trump do que na Hillary. Então vocês analisem aí, alguma coisa tem. Porque às vezes a notícia que está nos vindo, talvez não seja realmente uma notícia verdadeira, talvez esteja sendo editado. Agora eu digo para vocês, é vantagem. Que um país ele se torne um pouco mais fechado, pouca coisa, não demais, em demasia. Porque quando você abre demais suas portas, sua economia para que outros países entrem, você perde o controle dela. Com o Brasil, com a Europa, enfim, em muitos outros países. O que aconteceu na Europa, a comunidade europeia, quando você fala, é muito cômodo para os políticos da globalização, porque eles não precisam fazer a lição de casa. Eles se atêm a uma política genérica para todo o bloco e todos os países têm que seguir aquela partida. Os que conseguirem se adaptar se adaptam, aquela setor da economia do país, por exemplo, a agricultura ou uma manufatura, que não se adaptar é extinta. Fechamos as portas daquela fábrica, daquela cidade e acabou. E vamos concentrar nos grandes centros e viver daquela mesma categoria. Então isso seria um dado estatístico para aquele país. Então o povo não aguenta mais isso. Agora, esses políticos, eles estão perdendo lugar na comunidade europeia. Assim como começarão perdendo nos Estados Unidos. Terão que entrar políticos mais competentes, voltados para o seu mercado interno, para a sua população interna, para atender os interesses daquela população, e não os interesses do bloco. Assim como acontece para o Brasil. O Mercosul, na verdade, é um grande atrapalho para o Brasil. Porque o Brasil não consegue negociar
individualmente com outros países da Europa, da Ásia, ou com o próprio continente americano, norte-americano, porque ele é atrelado ao bloco. Ele só pode negociar em conjunto. Se ele não atender aos interesses do bloco, ele não pode entrar em negociação com outro país. Então ele fica travado nisso. Assim como o Trump quer sair do NAFTA, porque ele quer ficar livre para negociar pelo seu país. Para o Brasil também seria uma melhor solução. A globalização ela é boa, mas na maneira como vem sendo conduzida, ficou bom para alguns. Antigamente era bom para os Estados Unidos, mas pode ter certeza agora para eles não estava bom não. Estava sendo bom somente para a China. E com esse fato dos Estados Unidos não Venderem para esse crescimento da China, esse crescimento mundial da China, na verdade, parece que foi benéfico para o mundo, mas foi prejudicial. Porque a China, ela financia essa economia através da pirataria. Muitos dinheiros circulam no mundo, sim, graças ao comércio da China. Isso é fato. Mas a consequência disso é que a pirataria gera desemprego e quebradeira ao longo do planeta. Na China não gera, mas no planeta está gerando. Então, a longo prazo, todo mundo vai se tornar praticamente quase que grosseiramente dizendo, um consumidor de produtos fajutos da China. Então, isso começou já com o George Bush e os outros governos que não atenderam sobre esse fato. É o que Trump está alertando para o planeta. Talvez, quando essas indústrias pirateadas na China voltarem para seus países de origem, o comércio do mundo tenha uma melhora. Talvez os valores encareçam, mas será um crescimento consciente, um crescimento, como vamos dizer, será um crescimento certo. Um crescimento consistente, não um crescimento simplesmente só para giro imediato. Um crescimento consistente é um crescimento de longo prazo, que as indústrias, os comércios, as manufaturas vão se estruturando, não é simplesmente somente valores monetários circulando. Então eu vejo, sim, às vezes com um pouco de ressalva, esse presidente que parece meio maluco, mas eu acho que é somente um bufão para ganhar eleições, mas que o mundo estava precisando dar uma virada de conceitos, de valores e de atitudes, era necessário essa nova virada que o planeta está dando. Que são as urnas que estão fazendo isso, não são poder tomado na marra. Nós vemos o que os governos de esquerda têm feito pelo planeta. Porque no Brasil tivemos exemplos da Dilma, na Argentina a Cristina Kirchner, temos a Evo Morales na Bolívia, temos aquele presidente no Peru, que eu não lembro o nome agora, na Venezuela com dois, Maduro e outro, Hugo Chávez, enfim. E na Europa todos os governos de esquerda. Essa crise europeia, inclusive, que está lá, que a maioria a população se acostumou a ser financiada pelo governo. Lá também existem muitos programas sociais como existe aqui no Brasil. Fome Zero, Bolsa Família e tudo mais. Toda uma geração, há mais de 30 anos, se acostumou a ser sustentada pelos governos de seus países. Agora, com a crise, esses governos cortaram os benefícios sociais e essa população está se revoltando. É uma geração diferente de há 40, 50 anos atrás, que não se abalava com crise. Quando vinha problema, ela corria para trabalhar e vencer aquela adversidade. A Europa não está conseguindo vencer as crises por causa disso, porque a população foi acostumada à comida, metaforicamente falando, que a comida fosse dada em sua boca. E o Brasil também está caminhando para esse mesmo caminho. A Europa já está querendo sair. E nós ainda, quem sabe, pegamos pelo rabo o bonde da história e conseguimos, talvez, acompanhar essa nova virada do planeta. Então eu digo, o Trump é uma incógnita, mas talvez não seja tão perigoso como estejam falando por aí.